Absolute no Metal, simplesmente segundo episódio de Hexatomb, Portal, muito bom, tem muita coisa pra poder falar, vamos parar de baboseira, vamos lá com o vídeo. Muitos os chamados e poucos escolhidos, é uma das frases mais famosas do contexto bíblico e que se a gente subverter o significado dela, a gente consegue ligar diretamente com os acontecimentos no final desse episódio. Se o primeiro episódio veio com o intuito de introduzir o tom da narrativa, esse segundo episódio ajuda a estabelecer exatamente o que a gente quer contar. Uma história sobre passado, sobre o presente e sobre um possível futuro ou sobre a perda do futuro. Uma história sobre amarrar as pontas soltas, sobre não esquecer as suas bagagens do passado e como elas moldam você, como as suas decisões moldam você, mas principalmente como o seu hoje pode influenciar no seu amanhã. A gente tem o início do episódio com a Agatha, que parece ser o centro de toda essa parada. E a gente já imaginava, desde que foi anunciado esse spin-off de sangue, de que a Agatha teria muito relacionado com isso. A gente não vai falar muito especificamente sobre o roleplay dos personagens, a gente vai eventualmente falar de algumas referências que são colocadas no cenário, algumas outras coisas que vão aparecer, mas a gente vai comentar por cima de alguns pontos-chave. Assim como sempre, ligando alguns pontos com teorias que a gente tem. E aí lá pro final, a gente vai abrir o nosso painel e adicionar tudo que a gente tem desse episódio novo. A gente começou o episódio com a Agatha fazendo exatamente o mesmo discurso que ela finalizou o primeiro episódio. Dizendo que sentia muito que eles acabaram de matar alguém. O corpo de alguém. E aí a gente aqui já confirma a nossa teoria de que essa rapaziada, na verdade, eram pessoas da Ordem que foram colocadas nos corpos desses assassinos. Pra gente já era também relativamente óbvio. Tinha algumas pessoas que realmente acreditavam que poderiam ser os killers mesmo, tá ligado? Mas assim, porra, a Ordem se prestando a converter um grupo de assassinos em série, tá ligado? Mano, a Ordem não passou pano nem pro Damir, que fechou com eles lutando contra o Kian. Eles não iam passar pano pra uns malucos desses, tá ligado? E digo mais. Pessoas como, por exemplo, o Arthur ia esculachar eles no soco. Então, assim, mano, eu acredito que, bem provavelmente, a gente... a última exibição do que são esses personagens é só o lapso de memória que os próprios players têm de quem são esses personagens. Ciente agora de que a gente tá na perspectiva de agentes da Ordem que perderam suas memórias porque a Agatha modificou o ritual de troca de corpo para passar um pouco mais do que simplesmente a memória, aqui, pra mim, a gente tá falando sobre passar as marcas para outra pessoa, tá? É um ritual muito mais forte, um ritual que envolve passar a marca de uma pessoa para outra tão forte quanto o que, até no outro vídeo a gente comentou, como o Kian, né, teve que dar todo um bololô para passar uma marca. Então a gente sabe que a regra dos marcados é que todo personagem jogado por um jogador é um marcado. Por via de regra, a gente vai considerar até a segunda ordem que esses personagens que estão dentro do corpo desses killers são marcados. E aí, se a gente for falar de marcados da ordem, a gente obviamente vai se relacionar com os principais, né, da nossa história mais recente, Calamidade, ou eventualmente de algum dos outros spin-offs. A questão é que a maior parte das pessoas que estavam nos outros spin-offs não apareceram ainda. Então, o que eu acredito que possa acontecer é a gente vai encontrar um personagem ou outro que vem de um dos spin-offs, mas podem aparecer personagens novos que não necessariamente apareceram na série, né, em live, mas apareceram em outros modelos de mídia de ordem paranormal. Aqui eu tô falando muito especificamente sobre os agentes que estavam no perímetro. Se você jogou o Enigma do Medo, que bom, você vai entender o que eu tô falando. Se você não jogou Enigma do Medo, eu vou tentar fazer o máximo possível pra não dar spoiler, mas assim, porra, mano, já deu uma cota já. Então eu conseguiria pontuar alguns agentes que eu acho que estão no corpo de alguns dos personagens. O que ficou mais claro de todos pra mim e que me dói muito o coração, porque eu amo ele e eu me apaixonei pelo personagem que ele tá no corpo, tá ligado? E eu não quero que nada aconteça com ele. É o Samuel. O Samuel é claramente quem está no corpo do Dawn. Samuel que, spoiler, transcendeu no Enigma do Medo. Então,
pode ser que o Samuel tenha se tornado marcado pelos acontecimentos do perímetro, que não foi pouca coisa, tá ligado? Me dá uma angústia. Pensar que um personagem como ele, importante pra Ordem, tá a risco. Porque a gente sabe que o corpo morreu e um deles vai ter que ficar pra sempre no corpo do Killer. Mas e se eles morrerem no corpo do Killer? Pros acontecimentos no final do episódio, a gente vai entender que talvez eles estejam até em um outro lugar, né? Alguma dimensão paralela ou só saído de perto de onde eles estavam, em São Paulo. Se eles morrerem longe dos corpos deles e não der tempo suficiente para poder fazer essa transição e trazer a mente, né, a consciência, o que seja, de volta pro corpo original, o que vai acontecer com eles? Bem, provavelmente a gente vai ver muita gente morrendo ainda. E talvez gente que a gente se importa bastante. Outra que eu tenho quase certeza absoluta é a Amelie no corpo da Cammy. Isso pra mim também ficou um bagulho muito muito claro. Mas no corpo da Jai eu ainda fico na dúvida. Eu não sei se a Karina estaria dentro do corpo da Jai, até porque a Karina já é uma agente de elite. A gente tá falando do Samuel, que é um agente relativamente veterano na Ordem, há mais tempo até que ou em paralelo há tanto tempo quanto o próprio Kaiser estava. E a gente tá falando da Amelie, que é uma agente que não tá há mais de 2 anos na Ordem. Então, será que a Karina, que é quase praticamente uma agente de elite, estaria também envolvida nessa parada? E por que eles estão fazendo equipes tão mistas? Talvez porque, pelo fato deles estarem em corpos diferentes, eles ficam nivelados? Pode ser. Uma coisa que me faz associar diretamente com a Karina é o próprio arquétipo do Jai, de ser uma pessoa furtiva, de ser tipo ladino, né? O padrão do assassino. Então, e eu acho muito legal porque a Gabi tá finalmente conseguindo jogar o ladino que ela sempre quis jogar em Ordem Paranormal, tá ligado? Estando no corpo da Jai. Então, eu acho que esses são os 3 que eu consigo pensar. Mas tem um outro ponto que é muito interessante, que são as memórias do Aguiar e do Labirinto. No final do primeiro episódio, os jogadores receberam fichas em que eles começaram a recuperar memórias de quem estava dentro daquele corpo. E é intrigante porque, óbvio, né? Alguns deles comentam: pô, eu tenho a impressão de que eu conheço você, tenho a impressão de que eu já vi você. Mas o Aguiar fala uma coisa muito pontual. Ele menciona que a Ordem, de certa forma, falhou com ele. E era um sentimento quase infantil, que talvez... talvez não, com certeza estava relacionado também com algum acontecimento paranormal. O que me faz pensar em alguma pessoa, óbvio, alguém mais novo, que entrou recentemente na Ordem, ou que está entrando agora e acabou sendo pego no meio desse bololô. Não acho que a Ordem colocaria agentes tão novos para ser bucha de canhão logo numa parada tão crítica e tão importante como essa. Não acho que a Ordem largaria qualquer agente na responsa de atuar no Hexatomb como o braço da Ordem dentro dessa parada para impedir o que quer que esteja acontecendo. Então, assim, eu fico muito conflitado entre acreditar que poderia ser alguém como o Matheus, o Matheus Gellert, que é filho da... acho que é Mariana e Renan. Faria sentido, porque tem uma menção, se eu não me engano, em Desconjuração ou até Calamidade, que esse moleque começou a querer se meter com o paranormal. Mesmo depois de tudo que aconteceu da escola Nostradamus, ele nunca mais voltou ao normal e ele começou a se envolver com os bagulho mais ritualístico. E aí, por fim, os pais dele são recrutados para dentro da Ordem. Então poderia ser que esse menino acabou de entrar, só que, pelos meus cálculos, ele teria ali uns 18 anos em 2023. Para mim ficou muito claro que, por exemplo, os adolescentes do Condomínio Azul não foram parar ali, né, nos corpos dessas pessoas. Eles capturaram, óbvio, os killers e tudo. Mas assim, pô, se for pra colocar entre o Matheus, que talvez tenha acabado de chegar, e colocar esses meninos que provavelmente estão em treinamento com a Ordem desde que aconteceu tudo aquilo que aconteceu, porra, não tem como duvidar de que eles seriam mais adequados. Então, se a Ordem não colocou essas pessoas, por que eles colocariam alguém que acabou de chegar? Isso me leva a outro ponto. O Aguiar poderia simplesmente ser também alguém que voltou do perímetro. Por que eu digo isso? Muitas pessoas lá foram frustradas pela Ordem. Então,
elas tinham todas as suas questões e a gente nem sabe se todos eles voltaram mesmo, né? A única pessoa que a gente tem indício de que voltou é o Callisto. Eu tô muito ansioso de poder ver ele na atualidade. Mas eu acredito que é difícil que seja mais alguém assim. Então, por enquanto, eu não vou arriscar chutar quem é o Aguiar. Mas essa decepção dele com a Ordem, essa falha que a Ordem teve, e o Labirinto comenta algo parecido, me pega muito para pensar quem eles poderiam ser, né? Me leva a pensar, por exemplo, que o próprio Labirinto fosse alguém que tem uma familiaridade com rituais, porque o jeito que ele tem desempenhado pode ser das duas uma, né? O dono original do corpo se manifestando através desse conhecimento do outro lado, ou essa afinidade com o outro lado já ter vindo com a pessoa que está dentro do corpo do labirinto. Dito tudo isso, tem um ponto em que o Aguiar questiona a Agatha se ela sabia o porquê que o labirinto tinha sido preso, ou como eles tinham conseguido pegar ele, né, num momento em que eles foram presos na Ordem. Mas a Agatha própria comenta que aquilo tudo relacionado ao labirinto também é uma incógnita, também é algo que eles têm muita curiosidade. E aí eu vou trazer um ponto, tá? Eu vi no Twitter alguém questionando o Selbit sobre. É uma associação que eu nunca tinha parado para poder fazer, mas em algum momento também, num corte de live, ele fala sobre algo sobre o infinito do medo não ter sido associado ainda que apareceu nas séries, e aí eventualmente alguém perguntou, eu não vou lembrar a fonte, mas a pessoa que perguntou no Twitter, é isso, parabéns, você foi excelente, eu não tinha associado isso, sobre o labirinto infinito do Santo Berço, né, e se ele seria de medo. Então é engraçado que o único labirinto que a gente tem é uma associação direta ao medo, e a gente tem 5 pessoas representando talvez cada elemento dentro de cada um dos grupos, né? Porque a gente tem a Kemi claramente com uma associação de morte, o Dalmo, que, se eu não me engano, ele tem uma habilidade que utiliza energia, a Jai, que tem uma faca de conhecimento, e o Aguiar, que é sangue pra caralho, ele tem uma habilidade de olfato, tá ligado? De farejar, então é um bagulho bem bestial. O labirinto seria a representação de medo dentro desse grupo. E como eu já teorizei no próprio Twitter, muito antes da gente ter a revelação de quem era quem do Psicólera, inclusive eu errei o nome de todo mundo, praticamente todo mundo. Cindy pra mim era muito óbvio, mas a maior parte dos nomes eu errei pra caralho. Mas eu fiz associações de elementos com alguns deles. Então, eu também associei os elementos para cada um dos 5, e pode ser que isso seja algo que se repete. Mas a gente vai falar sobre os killers e os quintetos depois. Tendo toda essa revelação sobre agentes da Ordem, a Agatha começa a falar sobre o que é o ritual da Lua Sangrenta, né? O que é esse ritual da Lua de Sangue e o que é o tal do Hexatombe. Ela fala sobre a Lua pintada de vermelho em tempos medievais ter se tornado um grande evento que pode, com certeza, ter sido perpetuado durante as eras, se tornando algo poderoso, né? E aqui a gente tem a primeira menção sobre o mundo medieval, né, um mundo talvez colonial, que a gente faz as menções tanto na nossa teoria em que a gente fala sobre Don Quixote, sobre Las Salamancas, a Escola do Diabo, na Espanha, também com as postagens que a gente tem dentro do próprio Insta, na divulgação. Então eu acredito que cada vez mais a gente vai se direcionar para isso, mas eu não acredito que a gente vai ver nada de era medieval tão cedo, tá? Eu acho que ainda vai demorar um pouco. Agatha informa, então, que eles conseguiram colocar agentes da Ordem dentro desses corpos justamente para poder participar desse tal ritual da Lua Sangrenta que a Ordem não tem muita ideia do que é. Então tá todo mundo no escuro nesse momento. Depois de muita interação, muito roleplay, foi um episódio muito divertido para mim, porque teve muita interação entre os jogadores, né? Os episódios de Ordem têm costumado ser assim, já de um tempo. Menos mecânicas e mais roleplay, ou mecânicas que incentivam o roleplay. A gente vê isso mais tarde no Demonica Club. Mas aqui a gente vai cortar pra Agatha dizendo que eles precisam se direcionar para um lugar onde um informante quer conversar com eles. Um lugar onde eles podem conversar de forma segura. Um lugar chamado Sovaco Seco. Quando eles chegam no local, e assim, eu falei que eu não ia falar sobre outras coisas, mas assim, cara, é impossível não achar lindo, não ficar emocionado com o que fizeram com a arte no Sovaco Seco. Toda a ambientação, tudo nessa temporada tá muito bonito, mas
o Sovaco Seco deu um arzinho de nostalgia, tá ligado? Gostei muito sobre como eles conseguiram ambientar mesmo com um boteco de São Paulo. É bizarro, você vai no centro da cidade, você encontra uns 10 Sovaco Seco igualzinho, tá ligado? Mas o que eu achei muito foda foram os pequenos detalhes. Então, pô, o nome do Tristan que nunca apagaram da lousa, né? A gente tem o Balu, meu Baluzão da massa. A gente tem o nome do Samuel e eventualmente a gente vê a cena do Dalmo pegando o taco pra poder jogar. E aí ele fala sobre os games. Naquela hora eu dei um grito aqui em casa. Eu tava me arrumando pra ir pra uma festa de Halloween, tá ligado? Eu e minha esposa, a gente ficou travado no bagulho. A gente até se atrasou pra poder conseguir assistir o máximo possível. Nessa hora eu tive um colapso. Eu quase comecei a chorar, tá ligado? Foi muito bom. Então tem também muito dessa temporada que tá trazendo essa nostalgia pra fora, né? De volta, lembrando de várias coisas de trás. E essas referências continuam se espalhando por todo o bagulho. Quando eu vi a Ivete, nossa senhora, eu queria correr e abraçar a TV. Foi lindo, mas eles começam a conversar entre si, até que eles veem uma imagem de um homem aparecendo do lado de fora. E o Selbit, obviamente, faz uma narração muito, muito, muito de canalha. A gente fica esperando por aquele tema épico da Ordem, o tema épico do Veríssimo, e a gente vê o Jeremias. Jeremias que saiu da cadeia, Jeremias que nunca havia sido preso simplesmente porque ele era um nóia, Jeremias que nunca foi traído pela Ordem. Ele está trabalhando como um informante da Ordem e, estando nas ruas, ele tem ouvidos. Se a gente fosse falar do sistema de Ordem, o Jeremias ele teria origem desgarrado. Eu acredito que ele deve estar ali quase uns 10% de exposição, ele viu muita merda. Mas ele não quer se envolver diretamente com a parada da Ordem. Ele tem tentado viver a vida dele, mas a Ordem tem cuidado bastante dele também. E ele comenta sobre um grupo de pessoas na rua que são malucas e são teteias e que as pessoas em condição de rua, inclusive, dão marcha quando essa rapaziada aparece, porque eles são teteia, eles são os transtornados. Transtornados que já apareceram fazia muito tempo no livro. E óbvio que eles iam estar no spin-off de Sangue. A gente sempre falou isso desde que a gente viu a primeira imagem no bagulho, tá ligado? Eu lembro da comunidade falando sobre isso nas redes. Então, não é surpresa nenhuma pra gente, mas é muito bom a gente finalmente chegar nesse momento e ver isso acontecendo. Mas tem outros detalhes no ambiente. Quando a gente vai entrar nesse beco, a gente vê... Eu não posso deixar de falar. A gente vê o Chico Eletricidades. Então, claramente, a gente pode acabar vendo algum dos membros dos 3 agora, né? O Chico, Lírio e a Dara. Os 3. Algum dos 3 pode acabar aparecendo. Ou eu tenho certeza que o Murilo, o Luizão e a própria Carol vão participar dessa temporada. Eu acredito que cada um dos grupos de killers, a gente vai falar mais tarde sobre isso, vão ser players e vai ser sempre PVP. Sempre que se encontrar é PVP e marcha. Esses detalhes, eles não simplesmente estão lá por fanservice. Eu acho que tem porquês de tudo que está acontecendo. Eles não iam simplesmente... Eu vi um comentário que eu achei muito legal, que realmente, né, uma história de amor para a Ordem Paranormal, né? É um love song para a Ordem Paranormal que a gente tá vendo em Hexatomb, mas esse aqui é o primeiro passo pro fim de uma jornada. Tudo começa pelo sangue, inclusive o fim. Então, aqui também tá pra setar o tom de que, mano, as coisas vão começar a adquirir escalas completamente imensuráveis. E a gente avança pra eles indo em direção ao Demônica Club. Quando a gente para pra olhar ali no beco, um pouquinho antes deles entrarem, a gente vê um cartaz. Um cartaz falando sobre Construtor Oxford, se eu não me engano. Nome familiar pra gente, mas a gente vai falar sobre isso depois. A gente vai pro Demônica Club. E aí, cara, é incrível como o roleplay da Beamon, sendo completamente insana, fez exatamente tudo que eles precisariam fazer sem precisar causar combate nenhum. Utilizar a pistola de pregos do Carrara contra aquele mano que tava na porta. Eu esqueci o nome, esse aí eu acho que é o único que eu não vou me lembrar o nome. Foi sensacional, eu gostei muito de todo o roleplay que eles fizeram, a parada da Rubros, caralho. Porra, muito, muito bom, muito bom. Não vou ficar falando muito sobre essa parada, porque senão eles vão falar de apologia e os caralho, eu não quero BO. Com moderação de conteúdo, vai por mim, eu já trabalhei com isso.
Mas quando eles entram no Demonica Club, o cenário muda completamente. E depois do primeiro passo deles para entrar nesse lugar, a história deles não começa a ser a mesma. Caos. É bateção de cabeça. É soco na cara. É chute no umbigo. Mano, é loucura, loucura, loucura. Todo mundo armado, todo mundo muito louco. E eles precisam fazer tem um minigamezinho, né? Em que eles precisam encontrar os itens certos e encontrar a pessoa responsável pela chave. Eles descobrem que tem uma pessoa responsável pelo lugar, se chama Giovanni, e eles têm que chegar até o Giovanni para poder conversar. Eventualmente eles descobrem que o Giovanni já estava esperando por eles. Eles vão atrás da pessoa que estava responsável pela porta com as chaves. E essa pessoa é o Tarrafa, que aparece junto com o grandão que estava na porta no livro, com a imagem dos transtornados. Tarrafa, eu te amo. Eu não quero que nada de ruim aconteça com você, apesar de esperar que você morra uma morte muito dolorosa, assim como todos os outros killers insanos dessa porra. Vai ser incrível de ver a narração. Eu acredito que talvez os transtornados eles sejam 100% Selbit, tá? Agora os outros, eu acredito que podem ser players. Eles eventualmente conseguem acesso à chave e todos entram no escritório do Giovanni. Não antes de causar um alvoroço dentro da balada e o Aguiar deixar uma rapaziada nervosa com ele. Eles entram no escritório e encontram um cara bem vestido, comparado com o ambiente como um todo, uma certa postura de autoridade e uma gaiola na cabeça. Esse homem é o Giovanni. No ambiente do escritório do Giovanni, a coisa que mais chama a atenção é um quadro que está em cima da mesa dele e a gente enxerga no tabletop exatamente a perspectiva do Giovanni olhando pro nosso grupo de protagonistas e a gente vê uma imagem que é muito, muito semelhante a uma pessoa que a gente já viu, uma pessoa que a gente viu há algumas horas. Eles começam a conversar e o Giovanni é quem vai nos introduzir ao que é o Hexatomb. Aparentemente todos já estavam sendo esperados e o Giovanni vem tentando fazer contato com o nosso grupo já faz um bom tempo, mas eles sumiram, óbvio, eles estavam presos pela ordem, mas agora eles chegaram a tempo, agora eles chegaram no momento correto. Um tributo está sendo preparado e hoje é o início do preparo para o Hexatomb. 14 de janeiro é a data que a gente recebe da Agatha. Então a gente tem 7 dias para a lua de sangue. O Giovanni deixa muito claro. Nós temos 6 sacrifícios, que são 6 pessoas pré-selecionadas. Aqui eu vou destrinchar muito sobre tudo que eles falaram para a gente poder tentar abordar o máximo de pontos possíveis, tá? Essas pessoas pré-selecionadas, onde elas estavam, onde elas ficaram, elas já estavam no lugar que os nossos grupos vão depois. Algumas dessas perguntas talvez acabem até ficando em aberto. Mas essas pessoas que foram pré-selecionadas, elas foram estigmatizadas. Então a gente já tem 2 imagens das que foram lançadas sendo cobertas. Temos 6 sacrifícios e 6 estigmas, certo? São um total de 6 grupos. Esses 6 grupos estão divididos entre 5 membros e 1 sacrifício, que é designado para cada um desses grupos, de forma a esses 6 serem obrigados a proteger uns aos outros para chegar no dia final da lua de sangue. Os outros grupos, também tendo seus sacrifícios, precisam proteger seus sacrifícios. Aqui é uma mecânica meio rouba-bandeira, tá ligado? Uma parada assim. Eu tinha comentado, inclusive, no último vídeo, falando sobre Team Deathmatch, que seria uma parada bem parecida. Eu lembrei muito das mecânicas dos Call of Duty antigo. Mas tem uma parada que eu tava escrevendo sobre, falando especificamente, aqui é uma outra teoria, tá? Não tem nada a ver com o conteúdo principal aqui, mas eu só vou dar uma mostradinha bem rápida. Aqui é uma parte do painel em que eu não tinha mostrado ainda, em que eu tô falando especificamente sobre minha teoria da aniquilação. Mas eu tinha escrito esse trechinho aqui
já faz pelo menos umas 2 semanas, falando sobre um trecho de um certo evangelho poder ser uma referência aos diferentes grupos de assassino que realizam o ritual da lua sangrenta e acabam, por fim, eliminando uns aos outros em grupo, né? Então, isso que, bem provavelmente, vai ser referenciado no que a gente está vendo agora desse preparo, nessa explicação do próprio Giovanni. Giovanni, então, menciona a parte principal de como funciona esse ritual. E aqui a gente entende que esse não é um ritual como os outros. Esse ritual, ele requer muitas outras etapas, principalmente a ação de todos os indivíduos envolvidos. Um grupo vai caçar o outro. E uma vítima tem que ser feita dentre os sacrifícios a cada dia. Uma, não mais que uma. Nada impede que outras vítimas sejam feitas, tá ligado? Nada impede que outros sacrifícios morram ou que até outros membros morram. Inclusive o Giovanni diz que ele não vai falar sobre isso, que ele não quer compartilhar isso até o momento certo. Geralmente, nesses tipos de situações, quem tem as informações tem a vantagem, né? E o Giovanni parece ser um cara muito estratégico. Cada grupo vai caçar, então, seus devidos sacrifícios, mas, no final, na última noite, somente um grupo pode estar vivo. Somente 6 pessoas, incluindo o sacrifício, podem estar presentes. Então, ou seja, aqui a gente abre um leque muito grande para discussão. Pode ser que, vamos dizer assim, o nosso grupo e o grupo dos transtornados perdem os seus respectivos sacrifícios. Eles são eliminados de cara. Se eles perderem o sacrifício deles, todos eles são obrigados a morrer? Ou eles podem roubar o sacrifício de outra pessoa, tá ligado? E tomar aquele estigma pra eles. A gente tem a menção do próprio Giovanni tentando fazer um acordo com a nossa rapaziada, dizendo que ele inclusive já fez acordo com outras pessoas, um acordo de não agressão. Isso tudo leva a diversas condicionais, não tem nada muito explícito, não tem nada muito específico, e eu duvido muito que vai ter. Como a gente está falando exatamente do sangue, né, e muito provavelmente isso aqui a gente está falando do diabo também, é pouquíssimo provável que assim, o diabo sempre vai cumprir seus pactos. Isso é um fato. E isso é um fato em absolutamente qualquer religião em que se tem uma demonstração sobre um trickster. Um trickster que é um arquétipo de uma deidade, né? É o zombeteiro. A gente tem Loki, a gente tem o próprio Hermes também, que costuma ser uma figura como essa, mas a gente também tem o diabo cristão. E em Ordem Paranormal, o nosso diabo também parece ser meio zombeteiro. Ele faz os pactos com diversas linhas miúdas embaixo, né? Então pode ser que tudo isso fique em aberto. Uma coisa é muito clara: nenhum grupo pode chegar ao fim, pode chegar no último dia sem os 6 membros, sendo um deles um sacrifício. Esse sacrifício será morto para concluir o Hexatombe, certo? Então aqui a gente tem mais uma das imagens, os 6 escolhidos. Estes 6 escolhidos, que sobreviveram pelas últimas 6 luas, podem acabar tendo intenções diferentes. A gente não tem certeza se o mesmo grupo que a gente está vendo agora vai chegar no final. Mas a gente também não tem certeza se essas mesmas pessoas vão chegar no final sendo elas mesmas. Pode ser que a cabeça deles mudem. Pode ser que eles encontrem um ponto de divergência. Pode ser que as intenções se desencontrem. As 6 intenções. Independente de qualquer coisa, os 6 escolhidos, ao final do Hexatombe, terão 6 desejos garantidos. Aqui a gente abre margem para outra discussão muito extensa também, que é, mano, e se... Porque são 6 desejos. 6 desejos também envolve o desejo do sacrifício. Então o desejo é garantido quando eles chegam ao final do Hexatombe e aí eles matam o último sacrifício, ou eles têm que matar o sacrifício para ganhar os desejos, mas aí não faz sentido porque falta um 6º desejo. Talvez eles garantam um desses desejos e esse desejo fique pro diabo ou para quem tá orquestrando o bagulho, tá ligado? Esse 7º elemento. 7º elemento esse que eu comentei no outro vídeo lá de teoria, vai dar uma olhada lá depois.
Se for esse o caso, de o desejo servir para todos eles, e se o sacrifício é simplesmente escolher passar o estigma para outra pessoa e outra pessoa se tornar um sacrifício? Tá ligado? Tem muita coisa que pode acontecer, tem muita brecha no meio desse bagulho. Eu acho que é o que vai deixar mais interessante. Eu tenho quase certeza que, por exemplo, a mecânica de e se morrer mais de um sacrifício por dia? Porra, eu tenho certeza que vai acontecer. É aquela história de, tipo, se tem placa, tem história. Se tá na narrativa, é possível. E se é possível, pode ser que isso vai acontecer com certeza para ajudar a dar mais profundidade pra nossa narrativa. Então acho que ia ser muito, muito foda a gente poder ver isso. Acredito que se isso for acontecer, porque aparentemente o que tá dando a entender é que a gente vai ver dia por dia do Hexatomb até o dia da Lua Sangrenta. E eu diria que depois da Lua Sangrenta a gente vai ter ainda mais coisa da temporada, não vai acabar lá. Tendo dito isso, se for acontecer uma parada de morrer mais de um sacrifício, vai ser ali pro final do, tipo, quinto dia, talvez no quarto dia, um ou 2 dias antes da Lua de Sangue, com certeza. Pra dar aquela sensação de urgência, de desespero. Talvez não nos nossos protagonistas principais, mas em alguns dos outros grupos, que vai ocasionar com que eles causem um conflito ainda maior do que deveria. O Giovanni, então, fecha esse acordo com os nossos protagonistas e diz que ele tem mais informações sobre outros grupos. Um desses grupos, inclusive, tá lá do lado de fora e tá começando a se preparar para fazer um show. Para você conseguir participar da Hexatomb, não é simplesmente querer. Você tem que merecer. Você tem que ser escolhido. E para ser escolhido, você tem que pagar um tributo. Ao redor de todo mundo está acontecendo esses preparativos. Estão acontecendo esses tributos. Tributos esses que podem garantir o seu ticket, talvez só de ida, inclusive, pro Hexatomb. Os nossos protagonistas saem do escritório, mas antes a gente tem uma interação, se não me engano, do Aguiar com o próprio quadro que a gente mencionou. E eles associam claramente o rosto daquele menino, Gabriel Obswar, com o corpo da Agatha. Esse homem é Giovanni Obswar, o mesmo Giovanni que construiu o bunker da Escola Nostradamus, que estava envolvido com a imobiliária Fachada. Então, novamente, e eu não estou maluco, a gente vai ver coisa do síndico Sidney, sim. Eu não tô louco. Eu juro que eu não tô louco. Enfim, eu sou simplesmente obcecado pelo síndico Sidney, mano. Eu juro por Deus que se aparecer alguma coisa dele em qualquer episódio, o próximo review eu vou gravar com uma capa toda amarela, de chuva. Eu prometo. Nós pulamos pro lado de fora. E agora tá tudo apagado. Eles acabam sendo empurrados pro meio de uma multidão. E uma banda começa a tocar. Eles estão presos no meio de um mosh. Um mosh que parece ter sido aberto como um gargalo de uma represa. E eles estão sendo empurrados pro meio de uma chacina. Todo mundo armado. Todo mundo se esculachando. Eu não posso esquecer de mencionar que tem mais uma queridona, né, que apareceu, que é a mina do bar. Talvez a única transtornada decente. Com uma aparência de gente mesmo, porque os outros parecem um bando de animal. E ela com certeza faz parte do grupo do Giovanni também, tá? Junto com o Carrara, que foi de base. Mas a gente finalmente vê Psicólera, ou Psicoleira. Eu não consigo não falar Psicólera, tá? Eu estou chamando ele de Psicólera desde o comecinho, e se não for um problema pra eles, eu prefiro que continue assim. Inclusive, vai tomar no cu, Eloy. Eu te odeio. Vocês começam a escutar alguns instrumentos. A reação de todo mundo é a mesma. Com uma onda incontrolável, todo mundo que estava se concentrando se joga para trás, abrindo um enorme espaço no meio da multidão. Um enorme mosh pit vai acontecer. Vocês sentem o ambiente agressivo, como se todo mundo fosse um predador procurando por uma presa. E a bateria entra junto com o baixo e a guitarra, uma crescente. Todo mundo se joga para trás ainda mais, se apertando ainda mais para abrir espaço para esse mosh. A tensão aumenta mais. Todo mundo nesse show, ao redor desse espaço, na frente e atrás de vocês, tá segurando facas, canos, barras de ferro, o que for. Tá todo mundo armado, os olhos arregalados, as veias saltadas e todo mundo com um sorriso escancarado. Isso não é normal. Vocês sentem
um calafrio. Vocês não vão presenciar uma performance. Isso não é um show. Vocês estão no meio de um massacre. Eu vou pedir para vocês rolarem iniciativa com agilidade. E, enquanto isso, eu esperei muito tempo por isso. Senhoras e senhores, com vocês, Psicoleira. Pode rolar. Porra, que design lindo, como todos eles estão muito bonitos. Eu gostei muito das artes, eu gostei muito da mecânica das armas deles. Tá tudo muito bonito. Eu não vou ficar falando muito sobre os personagens, porque eventualmente talvez eu faça umas teoriazinhas, falem um pouco mais sobre eles. Mas eu quero ir direto ao ponto. Começa um esculacho do caralho dentro desse mosh. É sangue pra todo lado, é dente, é cabeçada no baço, é chute nas orelhas, é tudo, tudo, tudo. O Aguiar sendo malhado por todo mundo que ele pisou no calo no meio desse rolê. Mas, graças a Deus, a gente tem o Gold e o Dalmo chegou fazendo purê de vagabundo. Foi incrível, foi magnífico. Eu amo o Dalmo. E a habilidade dele de guerreiro de arena é muito foda. Inclusive a gente descobre, né, que o Dalmo, o Colosso, é extremamente conhecido por toda a rapaziada. Ele só não tava com a armadura dele, então a rapaziada não reconheceu ele. Mas ele é simplesmente um monstro. Foi ele que deformou a cara do maluco que tava lá na porta, tá ligado? Então o Dalmo não é pouca bosta. É aquela fita, né, rapaziada? A gente tem um ditado, quem acompanha o One Piece sabe muito bem do que eu vou falar, que a gente fala bastante sobre o Garp. Força bruta só não resolve quando é pouca. E o arquétipo do personagem que sai na porrada sincera enquanto os outros estão usando arma e mágica é magnífico. Simplesmente magnífico. Acaba que todo mundo vai pro saco e virou um amontoado de carne ao redor deles. Pra finalizar, o vocalista da banda, o Caio, dá um tiro na última pessoa que tá em pé e os dois grupos se encaram. Aquele amontoado de cadáveres começa a se juntar. Alguma coisa sobre o que acabou de acontecer faz vocês sentirem que o dever foi cumprido. Vocês começam a enxergar o sangue de todo mundo ao redor de vocês escorrer e começa a subir para cima, flutuando contra a gravidade até o teto. Os corpos que antes se arrastavam de dor agora parecem ainda mais vermelhos, como se a carne deles estivesse lentamente sendo exposta e derretendo. Os membros também de todos eles se movem, se agarram uns aos outros, alguns braços entrando nas feridas e entranhas de outros, se absorvendo e se fundindo numa enorme amálgama de carne. E no teto, o sangue que flutua e jorra para cima começa a preencher um formato que tinha sido cravado no teto da balada. Os caras estão no teto, mano. Um grande símbolo circular. Eu falei, mano. Começa a ser revelado, com o vermelho do sangue, contendo 6 círculos menores, ao redor de uma cruz invertida com 2 linhas horizontais. Dentro de cada círculo menor, uma marca irregular, diferente, que lembram fendas ou cortes. Enquanto isso, os corpos lá embaixo já nem são mais reconhecíveis. Eles todos estão se arrastando para um ponto específico, logo embaixo do grande símbolo que estava sendo desenhado no telhado. O som é nojento e agonizante, são gritos e gemidos de dor, que agora parece uma vibração sonora e constante. E finalmente, o símbolo termina de ser formado com o sangue. E vocês escutam um som ensurdecedor ecoando por todo o ambiente, reverberando para dentro de vocês. Um som tão poderoso que enfraquece um pouco as pernas. A visão de vocês se distorce por um momento, como se o mundo fosse formado de pequenos rabiscos vermelhos violentos. Algo que poderia ser descrito como infinitas vozes gritando em sofrimento, acompanhadas da batida de um sino. E com esse som, o amontoado de corpos se abre violentamente, formando um círculo no chão, quase como o mesmo movimento agressivo que eles tinham feito no Mosh Pit. Mas no centro, algo impossível aparece. Ao invés de conseguirem enxergar o chão que era para estar ali embaixo, vocês veem uma enorme boca formada de dentes, uma biomassa vermelha, asquerosa, e os corpos dos mortos sendo consumidos. Vocês conseguiram. Vocês abriram o portal. O tanto que é reforçado sobre essa fome insaciável, tá ligado? A parada
de como os corpos das pessoas que se jogam dentro desse portal que se abriu, né, porque eles foram escolhidos, o tributo deu certo, a forma que os corpos são despedaçados e consumidos, aquela ânsia, aquela fome infernal, aquela fome sem fim, sangue pra caralho, tá ligado? Eu não diria que é um portal do inferno, talvez seja um entremeio. Se eu fosse apostar para onde esse portal está levando, seria algo similar com aquela dimensão paralela que a gente teve na TV Varmin, tá? Entre Tenebres e a realidade, aquele meio do véu. Se for para ser um outro lugar, extra-realidade. Mas, quando depois de muita hesitação, todos resolvem pular para dentro do portal, eles veem uma pessoa sendo arrastada pelo Giovanni. Uma pessoa que eles não esperavam. O Giovanni informa que um dos dele deu para trás, mas não era um problema. Eles encontraram uma substituta. Uma substituta que não vai substituir os sacrifícios. Vai participar do grupo da chacina. É a Cleo. A Cleo que estava seguindo o Aguiar o tempo todo. Que tinha sido abandonada em São Paulo. Agora, como vítima, caindo de paraquedas no Hexatombe. Todos eles resolvem pular, por fim, e vermelho. Tudo que a gente vê, novamente, é vermelho. Toda a descrição de como o sino batia. Um sino que gritava junto ao mesmo tempo. A gente tem essa parada desse... Tudo que é gutural remeter a sangue, mas a gente também tem muito do bagulho da vocalização relacionada a conhecimento. Então, para mim, claramente, é o sino que a gente já esperava da intersecção de sangue com conhecimento. O design parece muito bonito, a gente não viu ele por completo, só uma silhueta, mas a gente já tem, então, uma somatória de 3 sinos. Eventualmente, a gente vai falar mais sobre sino, pode ser que eu faça vídeo de teoria sobre, não sei se vai ser um conteúdo interessante, então... pode ser que eventualmente a gente faça aí algum vídeo falando mais sobre. Eu tenho inclusive teorias falando sobre o que eu acho que vai aparecer relacionado ao sino dentro desse Hexatombe. Até que um estigma marcado no chão, similar ao que a gente vê no estigma da lua, mostra que a gente está em um solo completamente diferente do que aquele solo banhado de sangue naquele bar do underground de São Paulo. A gente tá aqui, hot take 100% minha, no Agreste. A gente tá no sertão. Mais especificamente, se eu for pontuar, e eu falei isso no vídeo da análise do primeiro episódio, Pernambuco. Tem uma possibilidade muito grande de a gente estar falando de Pernambuco colonial. Existiram casos em que a Inquisição veio fazer caça às bruxas aqui, e pouquíssimos foram os casos, porque a gente não tinha a Inquisição em si, a gente tinha o Tribunal da Inquisição. Inclusive tem a menção do primeiro Inquisidor. Engraçado, né? A gente tem o tema da Inquisição, né? O tema do diabo sendo abordado. Nas postagens de divulgação a gente fala muito sobre a Inquisição. E no Natal Macabro a gente estava numa cidade chamada Inquisidor do Vale, né? Bom, em Pernambuco foi onde se estabeleceu um dos tribunais da Inquisição. E o primeiro Inquisidor julgou muitas pessoas lá de bruxaria, inclusive. Se eu não me engano, de todo mundo teve uma mulher que foi queimada mesmo por bruxaria. A maior parte deles eram levados para Lisboa para ser julgados em Lisboa. Mas, bom, eu já falei também no vídeo sobre o Don Quixote, desse contexto de Inquisição e de quem eram as pessoas julgadas pela Inquisição, mas a gente pode ter algumas referências históricas aí. Então, se fosse para eu apostar em alguma coisa, e eu tô falando do Agreste, para mim Nordeste era com certeza o lugar onde a gente ia ter a história, mas se tratando dessa vegetação, dessa parada, eu fico feliz porque bem possivelmente vai bater com o que eu apostei, que seria em Pernambuco, no Agreste, tá? A gente tem muitas referências para poder discutir. Ao fundo, na imagem em que a gente vê a paisagem, né, aquela mata branca,
tem uma construção que a gente não consegue ver muita coisa, parece ter uma chaminézinha saindo assim. Mas o que eu tenho certeza é que na cena pós-créditos a gente vê claramente o estigmatizado que está na imagem da lua. Então ele é o nosso sacrifício, junto com os nossos protagonistas, obviamente. Cada um spawnou num lugar diferente. Agora a pergunta é, será que eles estão livres para poder perambular pelo local? Ou eles obrigatoriamente vão precisar proteger seus estigmas nas suas regiões demarcadas? Aí ficaria uma parada bem domination, né? Tem um modo domination no Call of Duty que você não somente faz um bagulho de proteger a base, mas você domina a base do inimigo. Aí tem um bagulho que mistura meio que os dois, em que você rouba a bandeira e você domina a base. Pode ser alguma parada assim, tá ligado? Tem tanta mecânica diferente que vem aparecendo nessa temporada que seria qualquer coisinha dessas seria já muito interessante. Mas o que eu espero daqui, a partir de agora, e o Cellbit finaliza com sejam bem-vindos ao Hexatomb e aparece dia 1. Nós vamos ter, a partir de hoje, mais 6 luas, certo? São 7 dias, 6 noites, 6 luas, até a lua de sangue. Eu acredito que ao final do Hexatomb ritual, a gente vai ter um pouco mais de história. Ou se no meio desse bagulho a gente vai ter mais coisas. Outro bagulho que eu queria discutir é se essas pessoas que estavam ao redor do mundo talvez não sejam agentes de não só de outros lugares do mundo, mas também talvez outras linhas do tempo. Mas eu acho que não faria sentido porque essa não é uma temporada de sangue com morte. É sangue com conhecimento, né? Então pode ser só pessoas do mundo atual. E em algum dado momento a gente vai ver talvez um Hexatomb antigo, ou a gente vai ter a perspectiva do Raziel, quando o Hexatomb dele aconteceu e ele pediu para ser eterno, e aí ele tá promovendo esse novo Hexatomb. Enfim, tantas possibilidades podem ser que é difícil da gente pontuar. Então eu vou fazer mais algumas teorias, tem várias outras coisas pra gente poder discutir, mas o principal que eu quero fazer é ir para o nosso painel e discutir as nossas teorias da semana. Vamos falar de tier list agora. O que a gente vai fazer? A partir de hoje, desse review, todo o próximo episódio, a gente vai pegar as nossas hot takes e vai jogar aqui nessa tier list e vai recategorizar as hot takes dos anteriores, certo? Tem coisas aqui que eu coloquei no meu bingo e eu coloquei aqui. Tem coisas que eu coloquei no meu bingo. Lembrando que meu bingo, eu até comentei em um vídeo anterior que, tipo, eu fiz ele, virou mais um mapa mental do que qualquer coisa, então eu não tô considerando muito ele. Mas o que eu quero fazer? Eu vou pegar as coisas que eu ver que tem alguma menção, e aí eu vou jogar aqui, ranqueando o nível de sanidade mental no momento em que eu estava falando sobre cada um desses hot takes meus. Então a gente vai ver o nosso ranking de lucidez de acordo com as nossas paradas. Tem alguns bagulho que, mano, você precisa do chapeuzinho de alumínio na cabeça. Mas pode ser que aconteça, a gente nunca sabe, entendeu? Então, para cada episódio, a gente vai vir aqui, vai atualizar a tier list e vai riscar uma coisa ou não. Então, só pra gente ter bem acompanhadinho aqui, a gente tem as nossas categorias. Inexistido é tudo que for refutado. Por enquanto, a gente ainda não foi refutado em nada, 100%. Então, eu não vou colocar nada aqui. Só pra não falar que eu não falei, é alguma teoria que eu falo, porra, tá aí, tá ligado? Tá aí. Não sei. Tá aí. Eventualmente também eu vou pegar coisa que tá na comunidade. Alguma coisa que tiver no Twitter, alguma coisa assim. Eu posso tirar um print, alguma coisa. Se eu ver, eu achar legal, que faria sentido, aí eu trago pra cá também. E a gente vai categorizando essas paradas. Acerto culposo é aquele que não há intenção de acertar. É só uma teoria que seria foda se acontecesse. Mas se acertar, melhor ainda. Tá ligado? Mas só de especular já é legal. Hot take é onde a gente começa a encontrar coisas nossas. Certo? Que a gente colocou aqui. Primeira coisa que vem na cabeça é a queridona da Clarissa. Eu vi bastante gente também no Twitter colocando, mas a primeira coisa que eu pensei quando eu tava falando dos grupos, né? Eu lembrei da Clarissa e, porra, quem mais poderia se beneficiar do desejo do que, por exemplo, alguém que perdeu um monte de gente que amava, tá ligado? Será que a Clarissa conseguiria, através do desejo dela, trazer o resto das espiãs de volta, ou talvez até o próprio Tristan de volta? Não sei.
Então, é alguém que perdeu tudo e que, talvez, pelo pacto com o diabo, tenha talvez até uma obrigação de participar do Hexatomb. Então, hot take, pode ser que a Clarissa acabe aparecendo. Aqui também eu coloco Jai Karina. Eu não tenho muita certeza, mas faria sentido. Pra esse aqui especificamente, eu não coloco a mão no fogo. Com relação a Aguiar e Labirinto, eu ainda fico muito na dúvida. Vai demorar um pouco pra eu conseguir colocar eles aqui pra alguma ligação direta. Por enquanto vai ficar tudo no Mistérios. Agora, boto a mão no fogo. Esse aqui, pra mim, mano, é praticamente certeza. Eu apostaria minhas fichas que uma coisa dessas aconteceria. E aqui, com certeza, menção ao Síndico Sidney. Eu tenho quase certeza que, se não diretamente envolvido com o Hexatomb ou com as coisas do Hexatomb atual, até porque o culto do condomínio do Novomancer foi pro saco, inclusive o próprio Síndico Sidney, pode ser que a gente veja coisas que vão remeter a ele que vão ser relevantes para Hexatomb. Minha aposta aqui é que o Síndico Sidney é relevante para o Hexatomb, tá? Não necessariamente que ele vai aparecer porque ele já foi de base, tá ligado? Mas, não sei. Pode acontecer. Pode acontecer, entendeu? Não vou falar que não, entendeu? Estão apostando. Então, além dele, outra coisa que eu boto muito minha mão no fogo é que vai ter PVP. Na análise do vídeo falando sobre o primeiro episódio, eu falei disso. Eu falei de coisas dentro da ficha dos personagens, por exemplo, uma habilidade da Kemi que é 100% PVP. De acordo com a mecânica do livro, deixa muito claro que é PVP. Então, isso pode ser um indicativo gigantesco de que a gente vai ter os grupos diferentes participantes do Hexatomb com players diferentes. E como a gente falou de outros grupos, né, fazendo esses tributos ao redor do mundo, pode ser que a gente tenha mesa de players de fora. Seria bem interessante, né? Mas eu não cheguei a ver nada sobre os amigos do Selbit gringo ter vindo pra cá, alguma coisa assim. Então, não sei se aconteceria, nem sei se seria legal acontecer. Por questões de acessibilidade. Eu lembro também, eu tenho a impressão de me lembrar do Selbit falando de que todos os próximos conteúdos de Ordem seriam 100% português. Então, não sabemos, tá ligado? Agora, consumado aqui, mano, não tem absolutamente ninguém, a não ser a história, que me faça acreditar que não vai acontecer. Em primeiro lugar, com certeza, a minha teoria sobre referências de Don Quixote, a classe do diabo, a presença de Raziel nessa temporada, tudo isso tá interligado com Inquisição, com Era Medieval, com o diabo, com os caralho tudo. Então, mano, isso aqui é o meu magnum opus, tá ligado? Eu aposto 100% nessa teoria e nas referências de Las Salamancas e várias outras coisas. Eu tenho muitas outras ligações que inclusive liga com esse outro ponto, que é a minha segunda aposta, 100% a Inquisição, a Aniquilação vai aparecer. E eu tenho uma teoria muito, muito interessante, analisando pontos de coisas que o Selbit lançou lá atrás, antes mesmo de divulgar por si, assim, o Hexatomb, mas que já remetia à Aniquilação e já remetia a algumas outras coisas que podem ligar a gente com um outro ponto que eu comentei também na teoria do Don Quixote, que são as civilizações pré-colombianas, até porque a gente tem a menção em uma das imagens a uma moeda mexicana, né? E a gente fala de Espanha, era medieval, era colonial. Então, tem muitos outros pontos. Eu quero muito poder falar sobre isso. Vamos ver se dá pra fazer esse conteúdo, se for interessante. Mas, com certeza, eu acho que essa é uma parada que vai acontecer pra caralho. Talvez o resultado do Hexatomb seja despertar a Aniquilação que nunca foi destruída, inclusive. E aí talvez a gente tenha ela sendo despertada na realidade nesse momento. E a gente veja tipo um flashback do que aconteceu quando ela apareceu pela primeira vez na sua primeira manifestação, que talvez tenha sido no período de Inquisição, tá? Ou talvez nos períodos de sacrifícios humanos dentro das civilizações pré-colombianas. A gente pode falar sobre isso também depois. Minhas outras duas teorias primárias, assim, que pra mim é consumado, pra mim é 100%, Dalmel Samuel e Kemi Amelie. Isso aqui não tem ninguém que me prove o contrário, a não ser a história, e que o Kerberos protege o sino. Eu acho que nossa temporada finaliza com eles encontrando o sino. Porque o Kerberos, ele inclusive é relativamente próximo em valor de desafio à Aniquilação. A Aniquilação é muito mais forte, mas é uma das criaturas de sangue mais próximas. E o Kerberos obviamente guarda algo, né? Eu acredito que ele protege o sino. E quem sabe, se já juntando todos os pontos, se o Raziel não tá tentando invocar a Aniquilação para poder chegar ao sino, porque com o sino ele conseguiria tomar o controle do diabo, talvez, não sei, porque outra coisa que eu tô apostando é que
O Raziel não fecha com o diabo. Vou até, inclusive, colocar isso aqui. Caralho, o bagulho tá ficando grande, hein? Nossa. Eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar em consumado, porque ele é um condicional desse aqui de cima, tá ligado? Esse aqui tem que ser verdade pra esse ser. Então, como ele tem muita condicional, eu vou colocar aqui. Raziel não fecha com o diabo. É isso. Essas são as minhas hot takes deste período. Vou mostrar o meu bingo aqui também, que eu acho que eu não cheguei a mostrar por completo. Eu tenho alguns outros pontos, né? Pra poder discutir. Alguns que estão marcados em verdinho são os que eu tenho quase certeza. Mas tem muitas outras coisas que talvez eu esteja ficando maluco. Mas pode ser que apareça. Que nem, por exemplo, eu coloquei aqui que Belmont ia aparecer e eu acertei. E bem provavelmente é a Amelie mesmo. Mas eu tenho certeza que o Guto vai aparecer também, tá? Esse aqui eu também aposto muito forte. O Bastê, eu acredito que ele vai aparecer como outro personagem. Tem referências aqui sobre caças bruxas, não sei o que, mas lembra que eu falei sobre Pernambuco no Brasil colonial e a gente acabou de ver o Agreste. Tá aqui, ó. Receba. Eu não tô maluco. Eu juro que eu não tô maluco. Tem muita coisa pra poder falar, mas o vídeo já ficou muito grande. Talvez eu consiga fazer outro vídeo de teoria antes de a gente lançar o react do episódio 3. Episódio 3 que sai no sábado. Eu lanço vídeo de análise toda quinta-feira. Eventualmente posso acabar lançando um vídeo a mais sobre teoria à parte. Tem um outro que eu tô desenvolvendo já, um roteirinho já faz um tempo. Preciso gravar ele o quanto antes, porque ele já tá começando a aparecer coisas que estão aparecendo e se confirmando dentro do bagulho. E aí depois vai aparecer que eu tô só escrevendo um negócio de acordo com o que tá sendo feito. Mas eu já tava pensando nisso já de uma cota. Então, tem que ter tempo, mas se der tudo certo, se o diabo quiser, nós vai conseguir gravar essa parada logo. Enfim, espero que esse episódio tenha sido tão bom e a experiência tenha sido tão boa pra você quanto foi pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Nós estamos juntos.